Bemcast é um oferecimento de Clínica Pulsos, Grupo Imuno BR. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Bemcast, o nosso podcast para discutir a saúde de forma simples e descomplicada. Meu nome é Camila Corade, eu sou gastroenterologista da Clínica Pulsos. E hoje nós vamos discutir dois temas campeões do nosso consultório, H. pylori e os prazóis. Para discutir esse assunto, eu trouxe duas amigas queridas, doutora Ana Flávia e doutora Silvia. Meninas, se apresentem. Oi, Cacá. Obrigada. Queria agradecer o convite mais uma vez para estar aqui com vocês para discutir um tema tão importante. Atualmente, eu trabalho como gastroenterologista e endoscopista do IPSENG, da Pulsos, do Instituto Horizonte. E é isso. Seja bem-vinda. Ei, Camila, Silvia, prazer estar aqui com vocês duas. Eu sou gastroenterologista e hepatologista. Trabalho na Clínica Bios, núcleo do aparelho digestivo, e sou preceptora da residência de gastroenterologia e hepatologia da Santa Casa, de Belo Horizonte. Então, gente, vamos lá, que tem muitas perguntas. Primeira coisa, o que é, Ana, o H. pylori? Então, o H. pylori é uma bactéria que coloniza o estômago. E essa bactéria, ela coloniza o estômago e ela não causa muitos sintomas no paciente. Na verdade, na maior parte das vezes, a infecção, ela é assintomática. A gente não causa desconforto, dor, nenhum transtorno maior para o paciente. Ela pode causar uma inflamação crônica, que na maior parte das vezes é leve e, como eu disse, não causa sintomas. Ana, e como que ocorre essa contaminação? Geralmente, o H. pylori, ele é adquirido na infância, até por volta dos 5 anos de idade, mas geralmente até os 3 anos de idade que a gente adquire o H. pylori. E a gente adquire o H. pylori da mesma forma que a gente pega verme, através de água, de alimentos contaminados. A principal transmissão é oral fecal. Então, é através de águas e alimentos contaminados. E a gente sabe que o nosso país é endêmico, né? Então, é importante ressaltar que é comum a gente ter H. pylori na nossa população. E, na sua prática, a grande maioria dos pacientes chega de forma assintomática. E quais doenças podem estar associadas ao H. pylori? Então, o H. pylori, ele pode causar, então, a principal complicação do H. pylori é uma gastrite crônica. Mas quando a gente fala em gastrite, a maioria das pessoas tem em mente que gastrite é igual a ter dor ou a ter sintomas do trato gastrointestinal alto, né, Silvia? Exatamente. Então, a gente recebe pacientes no consultório falando, doutor, eu tenho gastrite, como sinônimo de, doutor, eu tenho dor. Na verdade, quando o paciente tem dor, tem desconforto, queimação, esse paciente ele pode ter, a gente fala que ele tem uma dispepsia, que são sintomas do trato gastrointestinal alto, sintomas do estômago. Na maior parte das vezes, essa dispepsia, esses sintomas, não são causados pela infecção da bactéria, do H. pylori. A infecção do H. pylori, ela causa uma gastrite e, por definição, gastrite é ter uma inflamação no estômago. E a gente vê a inflamação através da análise histológica, da análise da lâmina microscópica do estômago desse paciente. Então, o H. pylori, principal complicação dele é essa gastrite crônica, que é assintomática. Mas a gente sabe que numa parcela dos pacientes, não é a maior parte dos pacientes, o H. pylori pode levar à formação de úlcera, tanto gástrica quanto duodenal. E aí sim, se o paciente tem úlcera, ele pode ter dor, né? Ele também pode ele aumenta um pouco a incidência do câncer gástrico, principalmente em pacientes que têm fator de risco, né? Ele é conhecido como um carcinógeno, ele tem o potencial de predispor ao câncer gástrico, também não é a maior parte das pessoas que isso vai acontecer. E mais raro ainda é levar à formação de uma neoplasia, sem ser o câncer gástrico, que é o adenocarcinoma que a gente fala, um linfoma, um tipo de linfoma no estômago também. São as principais complicações da infecção. Ana, e pensando nisso, existe alguma recomendação de devo pesquisar H. pylori mesmo sem ter sintomas? Não. A gente não pesquisa, a gente não tem essa recomendação no Brasil de fazer endoscopia em todo mundo ou pesquisar através de métodos não invasivos
como rastreio populacional, né? Todo mundo a gente pesquisar, tentando encontrar o H. pylori. Isso aqui no Brasil, a gente não tem essa recomendação, porque a complicação mais grave do H. pylori, digamos assim, é o câncer gástrico. E a incidência de câncer gástrico aqui no Brasil não é uma incidência alta. A gente não tem uma alta, na verdade, incidência não, prevalência de câncer gástrico no Brasil. O risco no Brasil é um risco moderado. Então, a gente pesquisa em pacientes assintomáticos em situações muito específicas. Por exemplo, em parente de primeiro grau de quem teve câncer de estômago. Aí está recomendado a gente pesquisar. Caso contrário, a gente vai pesquisar se a gente está suspeitando ou se o paciente apresenta algum sintoma que nos sugira pesquisar. E, Silvia, você atuando como endoscopista, como que é a sua rotina de pesquisa de H. pylori? Quais testes você usa para poder diagnosticar? Eu sempre preciso fazer endoscopia ou existe alguma outra forma menos agressiva, invasiva para a gente conseguir avaliar? Então, foi como a Ana falou, né? A gente tem alguns métodos invasivos e não invasivos para se pesquisar o H. pylori, mas não é para todo mundo. Mas partindo do pressuposto, o paciente foi lá no nosso consultório com sintomas que a Ana falou, que a gente chama de dispepsia, que é má digestão, e a gente vai propor a investigação do H. pylori. Aqui no Brasil, a gente tem endoscopia como um método bastante difundido, então é um método que nos permite entrar, ver o estômago por dentro, analisar a mucosa e colher o material para biópsia. E aí, através desse material, a gente consegue ver se tem a presença da bactéria ou não e também ver se essa bactéria está causando alguma alteração no tecido. Depois a gente pode conversar um pouquinho sobre isso, porque às vezes vem algumas alterações na biópsia, o paciente fica doido, né? Se ele vê que está escrito lá na biópsia que tem atrofia ou metaplasia intestinal. Em geral, são alterações do tecido do estômago causadas pela presença da bactéria e que às vezes ficam até de forma cicatricial. A bactéria já foi tratada há muito tempo, fica aquela alteração discreta que não é sinônimo de câncer e nem que o paciente vá desenvolver câncer. Mas se o paciente ele tem, né, mais de 60 anos, uma história familiar de câncer de estômago, ele tem algum sinal que a gente fala de alarmante, então aquele paciente que está perdendo muito peso, que está com uma anemia, com baixo estoque aí do ferro, a gente sim pode propor a realização de um exame mais específico para ver a mucosa e para fazer as biópsias. Agora, principalmente num paciente jovem, que não tem nenhum sinal de alarme, mas veio com sintoma, a gente pode lançar a mão dos testes não invasivos. Aqui no Brasil, a gente tem disponível o teste respiratório, que é um teste muito cômodo, né? Um teste de sopro que o paciente não precisa fazer com sedação, que é o que a gente faz na endoscopia, e também um teste fecal, que é o antígeno fecal, em que a gente consegue identificar a presença da bactéria. Então, é caso a caso. A gente vai ver o que o paciente veio queixando, a idade do paciente importa, se ele tem sinais de alarme, importa também. E aí, a gente vai escolher junto com o paciente aquele método que seja mais cômodo para ele, mais indicado para a situação. E é impressionante o quanto o teste respiratório veio para facilitar, né? Ana, conta um pouquinho pra gente como que é que faz o teste respiratório. A acurácia, né? Ele tem a mesma capacidade de detectar o H. pylori igual à endoscopia? E como que é esse teste na prática? É um sopro? São dois? Como que faz? Então, o teste respiratório tem uma excelente acurácia. Então, ele é muito sensível e muito específico. Ele é considerado hoje o padrão ouro para controle de tratamento do H. pylori. Ele serve tanto para a gente pesquisar a infecção em pacientes que nunca trataram, quanto para avaliar o paciente que tratou, se o tratamento foi efetivo. Então, é um exame muito simples que, através de um sopro, o paciente vai soprar dois saquinhos, né, digamos assim. Ele sopra o primeiro saquinho, a gente mede a concentração basal de carbono 13 naquele sopro. Depois o paciente toma 200 ml de suco de laranja. Nesse suco de laranja vai ter o marcador do exame. Depois de 15 minutos ele sopra a outra bolsinha, o outro saquinho. E depois esse ar expirado pelo paciente, ele é levado para a máquina, tá, né, que é uma técnica de espectrometria de fluxo, que vai fazer ali a pesquisa do carbono 13 e a gente consegue identificar se esse paciente tem ou não a presença do H. pylori com uma boa sensibilidade e especificidade. Então, é um exame bem sensível para a gente poder fazer o diagnóstico. E é importante ressaltar que tanto para a endoscopia quanto para o teste respiratório é importante que a gente suspenda os prazóis por pelo menos 10 a 14 dias, né? E uma grande dúvida. Diagnostiquei H. pylori.
eu preciso tratar? Sim, né? De acordo com os consensos, não só o consenso brasileiro, mas todos os consensos, o consenso americano, o consenso de Maastricht, que é o consenso europeu, uma vez que você faz o método diagnóstico, ou você faz a endoscopia, porque o paciente está com sintoma, e se ele tem sintoma, vai fazer endoscopia, a gente vai pesquisar o H. pylori, ou você faz um método não invasivo, e você identificou que tem um H. pylori, a orientação é a gente tratar o paciente. Tem algumas situações que a gente tem uma indicação muito forte de tratar esse paciente. Então, em pacientes que têm já alterações, como a Silvia falou, no tecido do estômago, alguns tipos de alterações nesse tecido, uma inflamação mais importante, esse paciente ele tem que tratar o H. pylori. Se o paciente é parente de pacientes parente de primeiro grau, de pacientes com câncer gástrico, ele tem que tratar o H. pylori. Se ele tem sintomas, os sintomas podem ser pro H. pylori, não é o mais frequente, mas podem ser, então tratar pode melhorar os sintomas, mas no geral, se a gente identificou, a gente trata o H. pylori. E, Silvia, na sua prática de consultório, como que você orienta o tratamento aos pacientes? É importante tomar as medicações em horário específico? Eu posso pular alguma dose? Normalmente, qual medicação você usa? Aí a gente chega numa parte muito importante, né? Porque o tratamento do H. pylori não é um tratamento muito fácil, né? Antigamente a gente tratava a bactéria por 7 dias, na atualidade a gente já trata aí por 14 dias, porque a gente veio aumentando a resistência da bactéria aos antimicrobianos, até pelo uso indiscriminado mesmo de antibiótico. Então, ela é uma bactéria, como a Ana falou, a gente trata com antibiótico, na maioria das vezes com 2 antibióticos e mais um medicamento, que são os prazóis, que a gente vai falar daqui a pouco sobre eles. E eles precisam ser utilizados da forma correta e adequada, e eu falo para os pacientes, a primeira vez que a gente trata é a nossa melhor chance de curar, e o tratamento é muito chato, pode dar efeito colateral, né? Mas o paciente, ele é bem disciplinado, toma nos horários corretos, faz o tratamento direitinho, a gente tem uma boa chance de tratar. Então, é fundamental que o paciente tenha disciplina para a gente conseguir um resultado positivo aí no tratamento e não ter que repetir posteriormente por todos os motivos que a Ana falou, né? A gente está tratando o H. pylori com um objetivo, reduzir um possível risco futuro de câncer de estômago, reduzir a chance de algumas complicações associadas. Então, é importante que ele seja bastante disciplinado no tratamento. E a gente orientar também que pode ter alguns efeitos colaterais, né? Então, ter diarreia, um gosto ruim na boca, isso pode acontecer principalmente no início do tratamento, tende a melhorar com o tempo de tratamento, né? Mas no finalzinho vai ficando menos, a gente tem menos efeito colateral, mas a gente orientar o paciente saber disso para não desistir depois de 2, 3 dias tomando a medicação, né? Aí eu vou fazer uma pergunta, Ana Flávia. Ana Flávia participou agora do Consenso Brasileiro de H. pylori, que está para ser publicado com várias atualizações. E, Ana, algum spoiler sobre a gente deve passar para os nossos pacientes algum probiótico para ajudar no tratamento? Ou ainda não é recomendado? O registro brasileiro e o registro europeu, né? A gente tem o nosso registro brasileiro, que os médicos, é uma pesquisa que está sendo feita, que começou na Europa, com os países da Europa, os gastroenterologistas ou os clínicos da Europa que tratam o H. pylori, eles foram compilando esses resultados para a gente entender, ter estudos de vida real da sensibilidade do H. pylori, se ele está ficando cada vez mais refratário. Infelizmente, depois do Covid, o que a gente viu foi uma maior resistência, principalmente à claritromicina, né, aos macrolídeos, pelo uso de antibiótico, que foi muito alto na pandemia do Covid, e se fez necessário a gente fazer um novo consenso. O registro europeu já disponibilizou alguns dados de estudos deles, mostrando que o uso de probiótico diminui efeito colateral. Então, isso facilita para que o paciente possa terminar o tratamento. E nos pacientes que usaram probiótico, eles tiveram uma maior chance de erradicação. Não foi com uma diferença muito grande, mas teve aí 1 a 2% mais de chance de erradicação. No nosso consenso, a gente pondera isso, a gente coloca isso, mas não coloca como obrigatório
o uso de probióticos. A gente vai recomendar que pode ser usado como tratamento adjuvante ao tratamento antimicrobiano, porque a gente sabe que fica um custo mais elevado, né? O tratamento antimicrobiano, ele tem um custo elevado e associar probiótico, a gente está associando um custo. Então, pode ser utilizado, especialmente se o paciente já tem relato de efeitos colaterais a outros antibióticos, efeitos colaterais prévios. O paciente relata que sempre toma antibiótico, tem muita diarreia ou muito efeito colateral. Principalmente nesses pacientes, a gente pode considerar o uso de probióticos porque diminui, sim, um pouco o efeito colateral. Então, os probióticos não são mandatórios, diferente dos prazóis. E os prazóis, Silvia? Esses são mandatórios, né? Esses fazem parte atual do esquema de tratamento, não só atual, mas já faz muito tempo. Tem um racional para utilizar esses medicamentos. Eles alteram o pH, né? O pH do estômago é a acidez, o pH é uma medida de acidez, então o estômago ele é um meio muito ácido, né? Esses medicamentos, eles bloqueiam a produção do ácido e alteram um pouquinho o pH, eles aumentam. E isso predispõe com que essas bactérias cresçam e aí o antibiótico consegue atuar exatamente com uma população bacteriana maior. Então, realmente, vocês vão ver aí na prática clínica que todo tratamento antibiótico, ele é feito em conjunto com o uso dos prazóis e isso é bastante recomendado e desejável. É importante que seja assim. E falando dos prazóis, a gente tem omeprazol, pantoprazol, esomeprazol. Faz diferença entre um e outro? Eu posso usar qualquer um? Então, Cacá, faz um pouco de diferença, mas é o seguinte, esses medicamentos todos, eles são da mesma classe, né? Eles bloqueiam a bomba de prótons, então eles bloqueiam a produção do ácido, por assim dizer. E esses medicamentos, eles têm potências diferentes. Especificamente no tratamento da bactéria, do H. pylori, a gente pode utilizar esses medicamentos, qualquer um deles, desde que a gente utilize numa dose alta e pelo tempo adequado. Tem algumas populações que têm umas alterações, umas variações genéticas que eles metabolizam mais rápido essas drogas. Então, a gente prefere utilizar os prazóis de uma geração mais recente, que é o esomeprazol ou o rabeprazol. Então, assim, não é para espantar se na prática o seu médico falar que gostaria que você usasse um determinado tipo específico de prazol. Mas não estaria errado também, né? E a gente faz isso em termos de política pública, no SUS, a gente utilizar um outro prazol, por exemplo, um omeprazol, desde que ele seja utilizado pela dose e pelo tempo adequado de tratamento. Então, tem diferença na potência, mas às vezes, no ajuste de dose, a gente consegue suplantar isso. E em algumas populações específicas, isso faz diferença também. Prazol, tem que tomar em jejum? Eu posso tomar junto com outras medicações? O ideal é que eles sejam utilizados em jejum mesmo, né? Exatamente por causa dessa questão do bloqueio da produção de ácido, então o ideal é que eles sejam utilizados em jejum. Existem outras classes de medicamentos mais recentes, né, que são os PICABs, que aí a gente tira, são medicamentos que também causam esse bloqueio potente, que a gente tira essa obrigatoriedade do jejum. Então, torna-se um pouco mais cômodo o uso, né? Mas é importante tomar em jejum e é importante lembrar que eles também interferem, às vezes, na absorção de outros medicamentos. Então, é sempre importante conversar se você faz uso de mais de um medicamento para tireoide, é importante conversar com o médico e ver como que você vai organizar a sua rotina aí para que esse medicamento, ele seja utilizado num ponto em que atinja melhor absorção, melhor ação local. Na minha prática, eu sempre oriento, se o paciente toma alguma medicação para tireoide, esperar 30 minutos para, né, após tomar a medicação para tomar o prazol, e lembrar que para o prazol, os convencionais serem ativados, né, as bombas de próton precisam da alimentação. Então, o paciente tem que alimentar-se para poder estimular e poder atuar a medicação. Isso é importante, porque às vezes o paciente toma em jejum e não toma café da Sim. manhã, né? Que é em jejum e que depois de 30 minutos, uma hora, o Isso, paciente tem que comer café da alguma manhã. coisa. É importante. Os PQEBs não precisam disso porque eles conseguem atuar mesmo sobre bombas que não estão ativas. Exatamente. Então, é extremamente importante essa conversa. E aí, falando dos prazóis, comecei a medicação por um tratamento específico, né? Por uma gastrite nervosa, que hoje a gente sabe que chama de dispepsia funcional. Eu posso usar para o resto da vida? Porque existem condições que o paciente ou não vai tolerar o desmame, ou vai ter que usar
por um tempo indeterminado. Existe associação entre câncer e prazol? Entre prazol e demência? Então, eu acho esse assunto extremamente interessante, porque é exatamente assim que os pacientes chegam no consultório, tá? Muita dúvida, muita desinformação. Então, a primeira questão é a seguinte: os prazóis são medicamentos como qualquer outro medicamento, então eles têm efeito colateral como qualquer outro medicamento. Medicina, tudo a gente pesa na balança risco-benefício. Então, nós temos situações em que o paciente tem condições crônicas, em que ele necessita de fazer o uso contínuo da medicação e que ele faz, a gente acompanha, pacientes, por exemplo, com esôfago de Barrett, esofagite eosinofílica, que são condições em que a gente mantém o uso crônico do prazol por indicação médica e faz o controle do paciente e eles toleram muito bem. Outros pacientes vão necessitar manter o uso contínuo por perpetuar sintoma, né? O paciente que tem uma dispepsia funcional ou que tem uma doença do refluxo gastroesofágico, que às vezes tem ali aquela alteração anatômica que predispõe mesmo a que ele tenha refluxo, que às vezes não conseguiu ainda ajeitar aquelas mudanças dietéticas, comportamentais, ou que em determinados momentos da vida vão ter mais necessidade de usar, eu acho que tudo bem usar, desde que ele faça o acompanhamento médico regular, para que o médico defina como que está sendo, se a gente precisa direcionar outros tipos de tratamento, reforçar as mudanças dietético-comportamentais, entender se esse paciente tem algum sinal de alarme ou não. Então, isso aí é muito importante. Tem situações em que a gente vai fazer o uso contínuo da medicação, mas isso precisa sempre de um acompanhamento médico. Uma outra coisa que eu queria falar é que em medicina a gente tem qualidades científicas diferentes de trabalho. Então, o que a gente tem muito bem definido do ponto de vista científico de efeito colateral dos medicamentos, dos prazóis? A gente tem que eles, de fato, podem aumentar a chance de algumas infecções intestinais por um subgrupo bacteriano específico, são os clostridioides, principalmente na população mais idosa. Eles podem aumentar a chance de ter algumas infecções pulmonares também no subgrupo mais idoso. Dificultam um pouco a absorção, principalmente de magnésio, vitamina B12 e cálcio. Então, na população com maior risco de ter osteoporose, tudo no idoso é o maior risco. Então, nessa população a gente vai vigiar mais, a gente vai tentar com mais afinco, reduzir dose. Quando a gente reduz dose, a gente reduz o risco de evento colateral. Em relação a câncer, a gente ainda não tem uma causalidade bem definida. O que a gente sabe é que uma vez que esses medicamentos bloqueiam aí a produção do ácido, a gente tem um aumento que a gente chama de hipertrofia. De alguns tipos celulares do estômago, e às vezes você entra por endoscopia, por exemplo, está cheio de pólipo. A grande maioria desses pólipos são benignos, né? Se o paciente tem muito, fica difícil de vigiar, a gente acaba optando por retirar ou reduzir a dose do medicamento. Mas tudo é analisado caso a caso, mas o mais importante é, de fato, a gente informar. Então, não tem uma relação de causalidade muito bem estabelecida com o câncer de estômago e, em muitas situações, a gente faz o uso contínuo da medicação, obviamente com acompanhamento médico e sempre tentando reduzir dose, quanto menor a dose, menor o risco de evento adverso. E não tem muita relação também com demência, né? Então, a gente não tem essa associação causal com demência. E a Silvia falou muito bem em relação aos idosos e tem que ter essa avaliação médica e esse discernimento, que muitas vezes a gente recebe paciente, eu estou usando o prazol porque eu uso muito remédio e o prazol está protegendo o meu estômago, né? Então, esse uso, às vezes, indiscriminado acontece e sem necessidade. Medicamento que não é bem indicado, em que não foi avaliado o risco-benefício, aí sim a gente pode ter mais malefício do que benefício, né? Então, o prazol não protege o estômago, digamos assim, porque o paciente está tomando muitos remédios. Dependendo do tipo de medicação que o paciente usa, se ele já teve úlcera ou não, se ele já sangrou ou não, às vezes está indicado essa associação. Então, sempre tem que ter um acompanhamento, a gente usar a menor dose, que o paciente vai ficar bem controlado, e o uso crônico, quando necessário, a gente tem toda a segurança. E lembrar que o próprio prazol pode interferir em algumas medicações, né? Então, é super importante esse acompanhamento. Isso também a gente tem que levar em conta quando a gente está escolhendo o prazol, né? Tanto a potência quanto a interação medicamentosa. Apesar de serem da mesma família, uns interagem mais, outros interagem menos. Então, o paciente que usa
Polifarmácia, que a gente fala múltiplos medicamentos, a gente pode optar por um ou outro, né, de acordo com as medicações que ele está usando. Comecei um prazol. Posso parar do nada? Eu preciso esperar a orientação do meu médico? Tem algum risco de eu suspender a medicação sem comunicar? Tudo tem que acompanhar com o médico, né? Então, assim, o início do tratamento ele deve ser orientado por um médico, o término do tratamento deve ser orientado pelo médico também, né? Até para a gente poder avaliar, melhorou o sintoma, é isso mesmo? Se vai ficar sob demanda também, a gente conversar e... Exatamente. A gente tem, de fato, né, isso é mais um conceito teórico, mas a gente consegue aplicar isso na nossa prática clínica quando a gente tira o medicamento que bloqueia a produção do ácido. Esse paciente ele vai ficar exposto a uma concentração maior de ácido e talvez retornar com sintomas. Então, na minha prática clínica, apesar de não ter uma recomendação assim formal das diretrizes, mas na minha prática clínica eu costumo fazer o que a gente chama de desmame, né? A retirada gradual do medicamento, até para o tateando em conjunto com o paciente qual que é a menor dose que ele vai ficar bem sem sintoma. E aí a gente vai adaptando e vai dando tempo ao tempo, porque muitas dessas sintomatologias, elas melhoram com melhorias dietéticas comportamentais, isso não vem de uma hora para outra. O paciente ele precisa ir se adaptando ao longo do tempo em relação a essas mudanças. A gente precisa dar tempo para ele. Então, eu não costumo fazer essas prescrições de 2 meses. A gente sabe, obviamente, para cicatrizar uma úlcera, eu tenho que usar tanto tempo. Mas, em geral, eu já uso o tratamento no tempo preconizado, peço para o paciente voltar utilizando, nós vamos fazendo desmame juntos para ver qual que é o ponto certo de manutenção ou de retirada do medicamento para um paciente. Entender que é caso a caso, né? Tem pacientes que vão precisar de uma supressão ácida maior por um tempo maior e tem pacientes que com um curto período, um curto ciclo. Então, é sempre importante esse acompanhamento. Acho que esse debate sobre os prazóis é muito significativo na nossa prática, porque todos os dias nós somos abordados. Posso usar o prazol? Eu posso parar? Tem risco de câncer? Meu médico tirou porque pode estar associado à demência. Então, não tem essas associações robustas, né? E eu acho interessante que as dúvidas, elas não são apenas dos pacientes, né? Tem várias outras especialidades em que o paciente, ele vem com essa demanda médica, né? E é isso, é conversar, entender em que contexto, em que circunstância que esse paciente começou a usar o medicamento e até que ponto a gente pode chegar, mas tem que discutir, é caso a caso. Caso a caso. E agora a gente tem várias perguntas. Antes de vir para cá, eu recebi algumas dúvidas muito comuns. Primeiro, H. pylori, Ana, pega com beijo? Eu devo me preocupar se meu marido tem H. pylori? Eu posso também pegar? Então, geralmente a infecção é na infância. Adulto, é raro a infecção em adulto. Então, a gente tem estudos com casais que um membro é positivo e o outro negativo, e o negativo nunca positivou. E, geralmente, então, criança. Então, o risco de transmissão no contato íntimo, através de compartilhar beijo, compartilhar talher, é geralmente criança. Então, é mãe com filho, pai com filho, avós com os netos. A gente sabe que tem esse risco de transmissão. Mas entre adultos, é muito raro. Então, não pega pelo beijo, não pega por trocar talher. É super importante esclarecer isso, porque eu tive um casal que quase divorciou, porque a mulher ficou trancada no quarto, marido com medo de pegar o H. pylori. Eles não compartilhavam cama, talher, nem banheiro. Aí eu tive que explicar, não, tá tudo bem. Não pega. Não vai pegar dessa forma. Posso tomar o omeprazol todo dia, se precisar? Se precisar, com indicação e acompanhamento médico, sim. E com segurança, com segurança, né? O medicamento que a gente usa há muito tempo, que tem seu papel, que ajuda muitos gastroenterologistas e pacientes a terem uma vida com mais qualidade. Então, sim. O que eu posso fazer para não pegar H. pylori? Existe alguma vacina? O que você recomenda? Então, não tem vacina, né? A gente tem alguns estudos experimentais, mas vacina ainda não é possível. E a gente sabe que no Brasil a alta prevalência é pelas condições, muitas vezes, de saneamento e de higiene. Então, para a gente não pegar, é saneamento básico, condições de higiene. E existe alguma recomendação para a família, no sentido de, eu tratei os moradores da residência também devem ser investigados, devem tratar? Não necessariamente.
né? Na mesma família, por exemplo, principalmente criança e adolescente, se um dos genitores tem, provavelmente aquelas crianças têm um risco maior de ter. Mas a gente não tem recomendação formal de que, então, eu tratei a H. pylori, eu fiz uma endoscopia da H. pylori, eu tenho que investigar o meu filho. Criança, a gente não tem essa recomendação. Ou pesquisar os outros membros da família, pesquisar o meu marido e tratar também, a gente também não tem essa recomendação. Então, para terminar, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem. Silvia, em relação aos prazóis, qual que é um mito que você gostaria de desconstruir para os nossos pacientes? Eu acho que eu gostaria de desconstruir esse medo em que foi depositado, né? O uso do omeprazol, ele é um medicamento como qualquer outro, com seus efeitos colaterais, mas com excelentes indicações na prática clínica, que melhora a qualidade de vida de muito paciente que tem condições que são crônicas, como, por exemplo, o refluxo, que precisam fazer o tratamento. Então, acompanhe com seu médico, e o médico falando que está tudo bem, que você pode manter o prazol, você continua mantendo. E é um medicamento que veio para ajudar mesmo, para somar, melhorar a qualidade de vida do paciente. E você, Ana, sobre o H. pylori, qual mensagem você gostaria de deixar para os nossos ouvintes? Então, H. pylori, na maior parte das vezes, não causa dor. Gastrite não é igual a dor, né? O H. pylori causa gastrite, que é uma inflamação crônica do estômago, que na maior parte das vezes é assintomática. Mas que se o paciente sabe que tem ou se pesquisou por qualquer que seja o motivo e viu que tem H. pylori, é indicado o tratamento. Então, gente, estamos terminando mais um episódio. Gostaria de agradecer a doutora Ana Flávia e a doutora Silvia. Foi uma conversa super gostosa, descontraída. E o objetivo era esse, tirarmos as principais dúvidas que encontramos no consultório, entender que H. pylori, em muitos casos, precisa sim ser tratado após o tratamento, fazer um controle de cura adequado, e sobre os prazóis, que nem todos são iguais, nem todo paciente deve suspender a medicação, que tem indicação para tirar, medicação para começar, por isso o acompanhamento com o gastroenterologista. Aguardem para o próximo episódio. Bemcast é um oferecimento de Clínica Pulsos, Grupo Imuno BR.